E aí, beleza? Você já imaginou Kal-El, o Superman, cair na Terra e antes de se tornar adolescente, ele se voltar para o mal e tocar o terror na Terra? Bom, o diretor David Yarovensky imaginou em Brightburn, Filho das Trevas, em uma história bastante parecida. Tori e Kyle estavam tentando ter filhos há bastante tempo, então convenientemente uma nave alienígena caiu perto da sua fazenda, na pequena cidade de Brightburn, no Kansas, e dentro um bebê, o sonho do casal vindo do céu. Então eles o criam como filho e guardam sua nave no celeiro, para explicar pro garoto mais tarde, quando crescesse, que ele veio de Marte. E pelo que parece, ninguém mais viu o meteoro em chamas cair na cidade, nem mesmo os advogados da Warner Brothers, por ter copiado a história do Kryptoniano. Então eles dão o nome para ele de Brandon, e 12 anos depois, apesar de ser um pouco esquisito e sofrer bullying na escola por ser super inteligente, ele até parece ser um garoto legal. Só que começa a ter alguns comportamentos estranhos, acordando no meio da noite, sendo atraído pela sua própria nave, pedindo para que ele fizesse uma coisa bem simples: dominar o mundo. Até aí tudo bem, né? Mas um belo dia Brandon descobre ter super força, super resistência, super velocidade, sabe voar, solta raios pelos olhos e manipula campos eletromagnéticos. E a partir daí que as coisas começam a ficar bem complicadas. Primeiro ele quebra a mão de uma garota na escola e a mãe da garota não gosta nem um pouco, então ele vai e mata ela. Caracas. Sua psicóloga, que também é sua tia, descobre que Brandon não é tão bonzinho assim e ameaça contar para o xerife. Então ele vai e mata o marido dela. O moleque já tinha se tornado um serial killer e até tinha sua marca registrada. Mas seu pai, desconfiado e com medo das esquisitices do filho, e também por ter levado um empurrão de um moleque de 12 anos, descobre que Brandon tinha matado seu cunhado, a mãe da garota e as galinhas no celeiro. Então ele resolve levar o filho para caçar e conversar, mas lá ele resolve dar um tiro na cabeça de Brandon. Uma péssima ideia e fatal, né? Então sua mãe era a única pessoa que prendia Brandon de ser o filho das trevas definitivamente. Ele até tem um momento de fraqueza com ela, mas sua mãe também tenta matá-lo e é game over. Então Brandon se torna o terror na Terra e nada parece ser capaz de pará-lo. Mas então, como derrotar Brightburn, o Filho das Trevas, o Superman mirim bizarro que não tem pena de quem entra no seu caminho, principalmente pessoas que não deixam like no vídeo, então já sabe, né? Existem algumas soluções simples no contexto do filme, como entregar um bebê alienígena para o governo. Temos bons exemplos de bebês que deram certo com o governo, como o Hellboy, por exemplo, mas decidiram criá-lo, e talvez esse seja outro problema no filme, a educação. Talvez se ele fosse criado por outra família, como a família do Clark Kent, por exemplo, a história seria outra. Mas foi corrompido pelas trevas e parece que a única coisa que poderia ferir Brandon era a sua própria nave, que inclusive era a fonte de todo mal. Então nos dá algumas soluções. 1. Destruir a nave. Assim que eles começaram a perceber os comportamentos estranhos do garoto atraído pela nave, o mais correto era explodir a nave alienígena. Talvez Brandon não se tornasse um mal na Terra por ser corrompido pela própria nave. E acredito que pelo jeito Brandon se tornou o Capitão Pátria no futuro. 2. Usar o material da nave contra Brandon. Tori poderia ter dito ao Caio que o material da nave o feria. Fácil, ele faria uma bala de metal e a história seria outra. Na verdade, daria até um final bem interessante. 3. Amor de mãe. Thor conseguiu fazer com que o filho abaixasse a guarda, dizendo que o amava e que ele ainda era o bebê dela, igual Martha fez com o Superman. Então não tinha lógica atacá-lo. Ele aparentemente ainda amava sua mãe, mas ela tentou matá-lo e foi fatal. Burrice. 4. O Superman seria a solução fácil. Calma, eu não tô falando pra Clark Kent sair lutando com Brandon numa luta mortal, mas apresentar a Brandon a história de Kal-El e o seu senso de justiça e proteção da Terra. Talvez Brandon até fizesse parte da Liga da Justiça. Liga da Justiça Sem Limites. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom galera, esse foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!